Bem, passemos agora para o estudo de caso dessa quinzena relacionado, né, à nomenclatura das novas variantes, já que a OMS mudou para o alfabeto grego, né, Átila? Isso, mudou para o alfabeto grego e agora a gente tem resultados que explicam em parte o que aconteceu na Índia e que são os resultados que para mim são a coisa mais preocupante que eu ouvi até aqui da Covid nos últimos meses e que justificam por que o mundo inteiro está assustado. A gente tem um episódio em que eu falo de variantes, alguns até, né? Convido as pessoas a voltarem nos episódios de dezembro para conferir o que eu falava, olha, se a gente tem um vírus mais transmissível, por si só, ele tende a causar um aumento de mortes, porque as pessoas, com mais gente indo parar no hospital, nós vemos mais mortes, independente se o vírus é mais grave para quem vai para lá. É um aumento numérico, não quer dizer de proporção. O vírus continua evoluindo, continua aumentando a afinidade dele pelo ser humano e a sua transmissão. E agora a gente teve a variante alfa, foi detectada no Reino Unido, a variante beta, detectada na África do Sul, a gama aqui na América Latina, no Brasil. E a quarta variante preocupante que o mundo conheceu foi essa que foi descoberta na Índia, que é a variante Delta, que é a B1617, e aí tem as subvariantes dentro dela, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e algumas novas que continuam surgindo, mas elas vão cair todas agora dentro do nome Delta, pela nomenclatura recente da OMS. Acho que demorou até para a gente ter esse sistema de nomenclatura, porque agora tem que ficar explicando a Gama, que é a P1, a Delta, que veio da Índia, e por aí vai. Se isso tivesse sido adotado desde o começo, as pessoas já estariam mais situadas. Mas vou seguir falando Delta daqui para frente. Ela é particularmente preocupante e perigosa. Por quê? Quando a gente falou da Índia, eu falei para vocês que eu não conseguia separar o que era aumento de casos por causa das festas, que a gente viu com muita aglomeração das pessoas, o que era um sistema de saúde precário, que não dava conta de atender todo mundo e por isso faltou oxigênio e outras coisas, e o que era um vírus mais transmissível. Teve muita gente que falou, esse vírus está diferente, está atacando mais as pessoas, está pegando mais jovens, deve ter alguma coisa nele. E eu estava hesitante em saber disso. Mas esse vírus foi para o Reino Unido. O Reino Unido, como eu já falei várias vezes por aqui, tem o melhor programa de vigilância epidemiológica do mundo. Melhor porque ele é o que caracteriza mais vírus, usando essa métrica. Na verdade, melhor para mim é a vigilância epidemiológica dos países asiáticos, que não deixa nem os casos começarem. Mas em termos de quantidade de vírus acompanhado, sequenciado, publicado, disponibilizado, o Reino Unido está indo muito bem, porque não falta vírus lá, e eles têm essa preocupação de caracterizar isso. É o berço da epidemiologia molecular. E eles estão, então, acompanhando quais são os casos que o país tem causados por qual tipo de vírus. Eles detectaram a primeira variante, que era mais transmissível, caracterizaram ela, que é a alfa. Detectaram a beta depois, que não cresceu em casos no país. Detectaram a gama, que veio aqui do Brasil, que cresceu um pouco, mas não tomou conta. E aí, comparando a transmissibilidade entre elas, mostraram, ainda no começo de abril, final de março, que a variante que eles tinham lá, que surgiu lá, que é a alfa, era a mais transmissível de todas. Então, ela tinha mais capacidade de infectar as pessoas. Por isso, ela continuou predominando, apesar de outras variantes terem aparecido no Reino Unido. E por isso, eles perderam o controle com o lockdown do final do ano passado. Agora, a variante Delta apareceu lá. Ela já apareceu de cara com muitos casos. Por algum tempo se tinha a dúvida se esses casos eram porque muitas pessoas vieram da Índia com o vírus ou porque o vírus já estava bem estabelecido lá. Mas, infelizmente, em um mês e pouco, a variante Delta já causa, acho que 90%, 95% dos casos do Reino Unido. Então, ela precisou de um mês e pouco, embaixo de vacina, embaixo de fechamento, num país que tinha controlado a situação, para tomar conta e causar quase todos os novos casos.
e passar por cima do que era até aqui a variante mais transmissível que a gente conhecia, que era a alfa. Eles estimaram isso, publicaram alguns relatórios essa semana que dão conta de que a variante Delta tem escape imune, então ela consegue reinfectar quem teve Covid e consegue infectar quem está na primeira dose da vacina só. Então os casos de variante Delta que estão crescendo no Reino Unido agora, a epidemia voltou a crescer lá, eles estão tendo uma outra onda agora, está acontecendo entre jovens e entre as pessoas que ainda estão na primeira dose da vacina, por causa da variante Delta. Ela ainda é barrada pela segunda dose de vacina, mas até lá ela consegue gerar mais casos, o que mostra que esse vírus já está conseguindo brigar com o sistema imune, está a um passo ou alguns passos de escapar completamente das vacinas, embora ainda não tenha feito isso. Reforça muito a necessidade de a gente tomar as 2 doses de vacina para estar protegido, imunizado. E agora eles publicaram a estimativa de crescimento dela, que diz que ela é de 40 a, pelo relatório de hoje, 60% mais transmissível do que a variante alfa, que já era de 40 a 60% mais transmissível do que o coronavírus tradicional, do que o SARS-CoV-2, que circulou até novembro do ano passado. Traduzindo isso para a gente, o SARS-CoV-2, quem pega ele pode passar o vírus em média para 2 a 3 pessoas. Quem pega a variante alfa podia passar ela para por volta de 4 pessoas. Quem pega a variante delta agora pode passar ela para 5, 6, 7 pessoas, em média. Isso quer dizer que eu preciso de muito mais medida de distanciamento, muito mais fechamento e uma cobertura de vacinação já chegando na casa de 90% das pessoas, ou de imunização, na verdade, vacinação chegando quase a 100%, porque a imunização é que nem todo mundo vacinado vai estar imune, para poder barrar essa variante. Então, para o mundo inteiro, isso é assustador. Por isso que eu digo que a Europa ainda deve ver casos, deixando as pessoas circularem lá agora com vacinas e com a situação como está aqui, como está lá. E isso vai fazer com que países que estão controlando o vírus na base do distanciamento perderem o controle, porque agora ele sendo mais transmissível, ele fura essa barreira de distanciamento que funcionava. Por isso a gente está vendo essas ondas acontecendo na Ásia. E até esses países pegarem a mão de novo do tanto de fechamento que é necessário para conter essa variante, eles vão ver um aumento de casos. Por isso a gente tem visto essas notícias nos últimos 2 episódios e vai ver mais nos próximos, porque todos os países que estavam controlando o vírus só no distanciamento social, rastreio de testes, agora vão ter que apertar o distanciamento e o rastreio de testes, porque é o vírus mais transmissível. Para os países que estão já sem controle da situação, como a América Latina, é outra onda vindo em cima da onda que já está acontecendo. Então, fico muito preocupado. Não sei o que ela vai causar em lugares que não estão controlando, como o Brasil, que ainda vai ter uma Copa para ajudar nesse meio, mas nem vou dizer que a Copa vai influenciar nisso, já é um problema independente da Copa, que é mais motivo para ela não estar acontecendo. Reforça a necessidade das pessoas tomarem 2 doses de vacinas. Então, separei esse estudo de caso aqui no final para lembrar vocês de que com a P1 aqui no Brasil, com a Gama, variante Gama, já tinham mostrado que você precisa das 2 doses para estar protegido. A variante Delta escapa mais ainda de imunidade do que ela. Então, está em risco quem já teve Covid e se curou. Está em risco quem está na primeira dose de vacina. E quem já tomou as 2 doses, fique esperto, mantenha o distanciamento e usa máscara, porque a situação vai ficar mais feia com ela agora. Era isso. A gente vai morrer. A gente vai sair dessa, como já saiu de todas as pandemias anteriores. A questão é quantas pessoas vão sair. Eu queria que fosse muito mais do que está saindo. Bem, pelo adiantar da hora, novamente não vamos conseguir ler comentários e dúvidas dos nossos ouvintes, né? Já estamos aqui quase 3 horas de gravação bruta, vocês ouvem a versão editada. Então deixo o espaço para os meus colegas fazerem aí as considerações finais. Lavem as mãos e é isso, só isso. Distanciamento, vacina e higiene, barra qualquer vírus, incluindo variante, façam o que o Felipe falou.